Durante a sua infância você já deve ter brincado de vários jogos com seus amigos, e um deles com certeza foi o jogo da forca. Então que tal a gente relembrar dessa época e implementar um jogo da forca utilizando Vue.js, e de quebra ainda aprender sobre propriedades em componentes e manipulação de inputs de formulário. Topa esse desafio? Então bora pro vídeo de hoje! Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no primeiro vídeo do canal eu trouxe um jogo da velha implementado em React Native. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card e na descrição. E como vocês gostaram bastante desse tipo de conteúdo, eu resolvi trazer mais um jogo aqui pro canal. Só que dessa vez é o jogo da forca e a gente vai implementar utilizando Vue.js. E o mais legal é que esses jogos nos ajudam a aprender programação de uma forma divertida. Então, bora implementar! E antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para o nosso vídeo de hoje vamos precisar apenas do Node.js, npm, Vue, CLI instalados. Se você não tem algum desses caras na máquina, eu deixei os links aqui na descrição para te ajudar na instalação. E para a gente começar, basta acessar uma pasta do seu computador onde você quer iniciar o projeto. Beleza? Eu acessei uma pasta aqui já no meu terminal já está na pasta correta. E eu vou executar o comando Vue create e o nome do projeto que a gente vai criar. O nome do projeto vai ser WDev jogo da forca. Tudo separado por hífen. Beleza? O Vue ele vai perguntar algumas coisas aqui durante a instalação, né? Qual a versão do Vue que eu quero instalar, se eu quero selecionar as features manualmente. Eu vou colocar aqui a versão 2 para a gente iniciar, beleza? E aqui ele vai rodar todo o processo dele para criar esse nosso projeto inicial com o Vue. Ele já vai carregar algumas coisas para a gente e vai instalar as dependências necessárias para rodar este projeto. Beleza? Então ele finalizou o projeto para a gente, ele já criou esse projeto. Beleza? A gente pode acessar a pasta, então eu vou acessar a pasta aqui WDev jogo da forca. Beleza? Aqui eu já tenho os arquivos, então arquivos que o Vue criou para mim. Eu vou abrir o Atom já nessa pasta, beleza? Meu editor, eu vou abrir esse editor na pasta. Já carregou aqui para mim esse projeto. E o Vue, ele fala para a gente executar esse comando npm run serve. Esse comando aqui, ele serve para a gente criar o servidor do projeto dentro do nosso computador para que a gente possa testar esse nosso projeto, beleza? Então, eu vou rodar aqui esse comando npm run serve. Beleza? Vou deixar ele iniciar. Ele iniciou para mim e falou que nessa porta 8080 já tem um projeto rodando. Beleza? Então, eu vou acessar meu navegador aqui e vou acessar esse localhost 8080. Vamos ver? Já tem o projeto Vue aqui. Então, essa é a cara do projeto inicial que o Vue cria pra gente. Beleza? Então, agora em diante a gente não precisa mais olhar o terminal, né? A gente vai trabalhar apenas aqui com o editor e o nosso projeto em Vue aqui carregado no navegador. Galera, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu inicio um novo projeto com Vue é remover daqui os arquivos que eu não vou utilizar, né? Os arquivos que o Vue criou pra gente apenas como exemplo. Por exemplo, essas imagens aqui, este componente de texto que é o Hello World aqui dele, tá? A gente vai remover tudo isso daí e vai deixar o projeto limpo, beleza? Então para isso a gente vai começar aqui no app.vue para a gente remover todos os imports aqui desse Hello World, aqui dentro de componentes também. Dentro do nosso HTML aqui do template a gente vai remover e também eu vou remover esse CSS aqui que está dentro desse nosso ID app aqui, beleza? Vou salvar, ele já atualiza aqui pra gente, ele tem esse fresh reload aqui, então ele já atualizou, mas os componentes ainda estão aqui, então eu vou excluir esse Hello World, não vou precisar dele, e vou excluir também essa logo.png. A gente já está com as pastas limpas aqui do projeto, né? E a gente já pode começar a trabalhar com o nosso jogo da forca. E galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do projeto, já com o código do nosso jogo da forca, vai ser criar aqui dentro dessa pasta src, a gente vai criar uma pasta chamada CSS. E dentro dessa pasta CSS, a gente vai criar um arquivo chamado global.css. Esse daqui vai ser o estilo global do site, ou seja, tudo que for aplicado em todos os componentes a gente vai colocar aqui dentro. E uma coisa muito importante que a gente vai colocar aqui dentro são as variáveis de cores do nosso projeto.
beleza? E para ajudar a criar essas variáveis de cores, para a gente não precisar ficar falando aqui de hexadecimal, eu criei um repositório lá no meu GitHub, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Pode acessar lá, que você vai encontrar isso daqui, ó, essas variáveis CSS, beleza? Já com as cores que a gente vai usar no projeto, beleza? Para facilitar, só para ser uma mão na roda aí pra gente, já não precisar falar sobre esses hexas aqui, beleza? Eu tenho uma cor que vai ser a cor de fundo, beleza? Eu tenho uma cor que vai ser a cor dos botões, a cor do texto escuro, texto claro, texto de título, sucesso e erro, beleza? Tudo que a gente vai usar de cores dentro do nosso projeto está aqui nessas variáveis, beleza? E além das variáveis aqui do CSS, eu também gosto de colocar dentro desse global alguns resets de CSS, beleza? Então aqui eu aplico em todos os elementos, usando asterisco, e eu coloco o box sizing aqui, border box, para que o padding e também a borda sejam entendidas dentro do nosso width e do height, né, da altura e largura dos elementos. Aqui também eu removo todas as margens, removo todos os paddings, beleza? E também defino aqui a fonte do nosso projeto. Então, font family, eu gosto de usar sans serif, beleza? E aqui eu vou aplicar a cor do texto como light, color text light, usando a nossa variável aqui em cima. Por quê? Porque o nosso background ele vai ser escuro, então a maior parte dos textos já vão ser claros. A gente coloca aqui dentro, a gente evita ficar colocando direto em cada item. Como a gente falou que o nosso plano de fundo, o nosso background vai ser escuro, eu preciso aplicar ele no nosso projeto também. Então HTML, body, né, para aplicar nos dois. Eu quero que os dois tenham o mesmo tamanho, então eu vou colocar aqui width de 100%, width de 100%, height de 100% nesse nosso projeto aqui, beleza? E o background color dele vai usar a variável color background, beleza? Color background, que é o nosso background escuro aqui dentro, beleza? Eu usei o height de 100% para nos ajudar a alinhar verticalmente os itens dentro da nossa página. Tá, tem mais um item aqui que a gente pode colocar aqui dentro, tá? Vou colocar aqui o H1 já direto aqui, para que a gente não precise colocar dentro dos nossos elementos, tá? O H1 vai ser o título das páginas, né? Na verdade, da página, a gente vai ter uma página só dentro desse nosso projeto, beleza? Mas aqui eu já coloco o H1, como ele é geral do site inteiro, então é bom que colocar dentro desse global. A única diferença que ele vai ter vai ser a cor dele, que ele vai usar a nossa variável color text title. É a única diferença, a nossa corzinha verde, beleza? Essa corzinha aqui, essa corzinha aqui. E ele vai ficar com esse estilo, beleza? Então, se eu atualizar aqui o nosso projeto, ele não aplicou nada. Por quê? Mesmo a gente tendo colocado aqui que o background ia mudar e tudo mais. Porque o Vue ainda não conhece esse arquivo. A gente só criou ele dentro do projeto, mas o Vue ainda não conhece. Então aqui dentro desse nosso app.vue, a gente vai importar ele. Para isso é import./css, para a gente entrar na pasta CSS. A gente está no mesmo nível aqui. Beleza? CSS global.css. Vou importar esse arquivo aqui dentro. Salvei, já atualizou aqui pra gente. Então ele tem um fresh reload aqui, então aqui ele já salvou e atualizou pra gente. Dentro dessa nossa div ID app é onde a gente vai construir o nosso projeto. Beleza? Então aqui dentro eu já vou passar o nosso primeiro elemento, que é o nosso H1. Esse H1 vai ser jogo da forca wdev. Então, H1. Salvei. Ele ficou aqui em cima e já aplicou aquele estilo com a cor do title, né, que a gente tinha definido ali no nosso global. Beleza, essa div app aqui a gente vai alinhar ela utilizando o Flex Layout, beleza? Para que a gente possa colocar todos os elementos aqui ao centro. Para isso eu vou usar o width de 100%, height de 100%, e aqui eu passo o display flex. Salvei, não tem nenhuma alteração por enquanto, porém eu posso colocar aqui flex direction como column. Por quê? Porque todos os elementos eles vão estar alinhados em colunas. Se você ainda não conhece muito sobre Flex Layout ou quer aprender um pouquinho mais sobre Flex Layout, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar aqui no card e na descrição também. Beleza? Então aqui eu coloquei nas colunas e eu vou alinhar esses itens aqui horizontalmente usando o Align Items, porque eu estou usando a Flex Direction como column, então o Align fica horizontal. E o Justify Content para a gente alinhar verticalmente, como a gente está usando a coluna,
Justify fica vertical, beleza? Então a gente alinhou aqui esse item ao centro. Então nosso projeto já começa já bem alinhadinho aqui ao centro. Dentro do nosso jogo da forca a gente vai ter alguns momentos aqui dentro. Porque quando a gente está jogando ele na vida real, uma pessoa pensa em uma palavra e escreve ela somente com os tracinhos ali, somente quantas letras tem nessa palavra, para que a outra possa adivinhar. E ela também define uma dica para essa palavra, né? Então a gente precisa criar um momento que é a configuração do nosso jogo, onde a gente vai digitar a palavra, digitar a dica, para outra pessoa poder jogar, beleza? Então este é o primeiro momento. O segundo momento é o momento do jogo realmente, né? Quando a gente vai jogar, onde a gente pode definir a letra que a gente quer jogar, ver a palavra sendo montada, ver a forca acontecendo, né? A gente perdendo ou ganhando. Então a gente tem esses dois momentos, né? Dentro do nosso jogo a gente vai chamar isso aí de telas, beleza? E a gente vai chamar estes momentos separados em duas sections. Então aqui eu vou criar uma section que eu vou dar o ID para ela de início, tá? Que é essa configuração inicial. E aqui dentro dessa section eu vou escrever início. Beleza? Vou criar uma segunda section aqui embaixo. Section. ID jogo. Ok? E dentro dessa segunda section eu vou colocar o texto jogo. Salvei. Já apareceu aqui no nosso projeto. Porém, os dois nunca podem estar ao mesmo tempo sendo exibidos, tá? A gente vai colocar mais conteúdo aqui dentro, tá? Mas eles nunca podem ser exibidos ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente faz algo ser escondido aqui dentro do nosso projeto? Para isso a gente vai usar algumas variáveis aqui dentro do projeto, tá? Dentro desse nosso componente app. Para isso, dentro do nosso export default, a gente passa aqui uma outra opção chamada data, que é uma função, e aí dentro dela a gente pode passar um return, e dentro desse return, que ele vai retornar um objeto aqui, a gente passa algumas variáveis que a gente vai usar dentro desse nosso projeto. Para isso, vamos chamar de tela essa variável, tá? Se ela vai estar na tela de início ou na tela de jogo, beleza? Então para isso eu vou chamar de tela, e tela vai receber por padrão o valor início. Salvei, beleza? Não tem nenhuma alteração aqui ainda. E aqui em cima a gente vai fazer uma verificação. Verif, que é a verificação do view, ok? Caso tela for igual a início, se for exatamente igual a início, ele vai exibir esse cara. Vou salvar aqui, continua exibindo. Porém, se eu copiar esse cara aqui e colar aqui embaixo e trocar para jogo aqui, o jogo vai sumir. Olha que interessante. Porque o jogo já não é o valor dessa variável, mas se eu troco para jogo, olha que legal, aparece o jogo. Se eu colocar outro valor qualquer aqui, os dois vão sumir, porque nenhuma das condições vão ser aceitas. Então aqui ele só está renderizando esse cara caso essa condição seja aceita. Isso daqui já nos ajuda no processo. Dentro desse nosso início, a gente vai definir a palavra que a gente vai usar no nosso jogo e também a dica para ela. E para isso a gente vai precisar de um formulário, de um input de formulário, onde a gente vai poder digitar essa palavra e essa dica. E aqui já vai a primeira coisa legal do vídeo de hoje, que a gente vai reutilizar um componente. A gente vai criar um componente para esse formulário, com um campo de texto, com um título e com um botão, e a gente vai reutilizar esse mesmo componente para definir a nossa palavra e para definir a dica também. Claro, cada um vai definir o seu próprio valor, cada um vai ter uma função própria, mas eles vão usar o mesmo componente para isso, e a gente vai trabalhar com as propriedades dos componentes. Beleza? Então, para isso, para a gente começar aqui a trabalhar com esses componentes reutilizáveis, dentro do nosso componentes, aqui dentro da src componentes, eu vou criar um novo arquivo chamado formulário.view, que vai ser o nosso formulário, nosso componente de formulário. Vou iniciar um template como o viewpad, beleza? Aqui dentro eu vou passar uma div vazia mesmo, só para a gente não ter nenhum erro aqui dentro do view. Vou abrir o script aqui dentro, script, dentro dele eu passo o export default, dentro dele eu passo name vai ser formulário, script, beleza? Então aqui já tem o script fechado e também já vou deixar criado um style aqui, uma tag de estilo CSS. Beleza? Este é nosso formulário por enquanto, tá?
Dentro desse nosso arquivo app.view, a gente vai importar esse componente para que a gente possa colocar aqui dentro do projeto. Beleza? Então eu vou importar esse cara, eu vou executar import formulário from. Onde que ele está? Ele está dentro da pasta ./components /formulário. Beleza? Este é nosso formulário que a gente vai importar. Vou pegar esse cara e coloco aqui dentro desse componentes, aqui dentro do export default dele. Beleza? E dentro dessa nossa section de início, eu vou criar ele aqui dentro. Olha que legal. Vou salvar e não fez nada. Na verdade, ele só removeu a palavra início aqui porque eu acabei de apagar. Beleza? Este primeiro formulário vai ser o formulário que a gente vai definir a palavra do jogo. Beleza? Então, aqui dentro do formulário, a gente vai começar a produzir ele. Aqui eu vou criar uma classe e vou chamar ela de formulário. Dentro dela, eu vou criar uma outra classe aqui dentro, uma outra div chamada formulário title. Eu vou chamar aqui defina a palavra. Beleza? Aqui embaixo eu vou criar o formulário input. Aqui eu já vou criar direto o input, né? Sem a div mesmo. Input type text. E que já passa este cara, beleza? E por fim eu vou colocar um botão aqui, button. Vou chamar ele de próximo. Vamos ver o que ele criou pra gente aqui. Tá. Salvei. Aqui já ficou meio desorganizado aqui o nosso layout, mas já era esperado. Então aqui dentro do formulário, o formulário ele também vai usar display flex. Então display flex já vai alinhar um pouquinho pra gente. Só que eu quero que seja em colunas, para que um fique embaixo do outro. Então aqui flex direction, column, beleza, um já ficou embaixo do outro. Align item center, text align center e justify content center. Vamos ver? Alinhou toda a galera aqui ao centro, ficou bem legal. E a gente já começa a ver o nosso formulário aqui tomando forma, beleza? Aqui eu vou colocar um margem superior aqui, margem top de 20 pixels, só para separar um pouquinho aqui desse H1, beleza? Só para separar ali um pouquinho. Aqui embaixo, dentro do formulário, a gente tem o título e também tem o input. O título eu não vou mexer no estilo por enquanto. Formulário input, eu vou mexer. Para ele eu vou colocar um padding de 10 pixels, 5 pixels, vamos ver? Ficou legal. Border 0. Border radius 5 px. Ficou legal. Aqui eu vou passar margem superior aqui de 20 pixels e lateral de nada. 10 pixels fica legal, beleza. Aqui dentro do nosso input, a gente precisa também trocar a cor, porque ó, como a gente colocou tudo que era cores claras, quando a gente digita não dá pra ver nada. Né? Então aqui eu vou passar também o text align center, para ele alinhar ao centro. E o color aqui, eu vou passar o var color text dark. Beleza? A nossa cor escura aqui. Vou salvar e vamos ver o resultado. Olha aqui, já apareceu aqui o resultado. Ficou legal. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Então, font size, aqui eu vou passar 16 pixels. Para ele aumentar um pouquinho. Já ficou bem legal. E agora a gente vai para o botão. O botão a gente vai usar em mais lugares, então ao invés da gente definir direto aqui dentro do nosso formulário, eu vou definir lá no nosso global. Então eu vou acessar o global aqui e vou abrir o botão. O botão, eu quero colocar um padding nele de 5 pixels e 10 pixels, vamos ver. Aqui não dá pra ver muito bem como está o texto, porque ele está claro. Então eu já vou colocar aqui o background color dele, var color background button, vamos ver. Já ficou legal. Border 0, a gente vai arrancar ela. E border radius, a gente vai passar 5 pixels também. Vamos ver. Já ficou bem legal. Eu vou aumentar aqui para 10 e 15. Aqui, vamos ver. Ah, ficou bem melhor. Beleza? Nosso projeto aqui já ficou legal. Vou passar o cursor aqui como pointer, para ele ficar a mãozinha bonitinha aqui do cursor. E também eu vou passar aqui dentro dele um hover. E o hover dele vai ser de opacity de 0.8. Vamos ver? Quando a gente passa o mouse, ele faz o efeito. Para ficar bonitinho, vamos colocar um transition de 0.2s.
para opacity. Vamos ver? Fica bem mais suave esse efeito, né? Quando a gente passa o mouse aqui. É importante também que a gente crie o efeito quando ele estiver desabilitado. Então, disable. Quando ele estiver desabilitado, a gente vai colocar a opacidade como 0.2. Beleza? A gente já vai colocar isso daí quando ele estiver desabilitado. Aqui dentro do nosso formulário inicial, isso aqui ficou legal. Porém, ele ficou fixo esses valores, né? Defina a palavra, próximo. Isso aqui ficou fixo. Então, se eu for reutilizar esse mesmo componente, se eu colocar aqui duas vezes, um é para palavra e outro para dica, eu vou ter dois formulários, dois exatamente iguais, né? A gente não mudou nada dentro deles. Como que a gente consegue trocar esses valores? Com as propriedades do componente. Como que a gente passa uma propriedade para ele? É muito simples. Na hora que a gente chama esse formulário aqui, a gente pode passar a propriedade. Por exemplo, eu vou passar a propriedade title aqui. Ela não existe, tá? Ainda. Você pode criar a propriedade com o nome que você quiser. Aqui title, que eu vou definir esse valor aqui. Então vai ser defina a palavra. Ok? E dentro desse nosso segundo cara aqui, eu vou substituir aqui, vou chamar ele de defina a dica. Vamos salvar e vamos ver. Não muda nada ainda, beleza? Aqui dentro do nosso formulário, a gente precisa avisar ele que existem propriedades que ele está recebendo. Porque ele não vai receber nada além do que ele conhece. Então ele precisa conhecer isso. Então aqui dentro do nosso export default, a gente vai criar props. Props aqui é um objeto. Então dentro desse objeto a gente pode passar quais são os valores que a gente vai receber, quais as variáveis que a gente está recebendo. A gente pode passar tanto variáveis fixas de texto fixo, variáveis do próprio componente aqui e até funções dentro das propriedades, beleza? Então aqui dentro de props eu estou recebendo o title. Title é uma string. Então aqui eu recebo o title do tipo string, string. Então se eu fizer isso aqui, title, eu vou estar imprimindo o valor dessa variável, né, dessa variável title aqui dentro. Então ele vai mudar. Vamos salvar e ver. Olha que legal. Então o primeiro ficou defina a palavra e o segundo defina a dica. E se eu trocar defina a palavra 2 aqui? Ele vai atualizar pra gente. Ele já vai pegar esse valor. Então ficou dinâmico. A gente passou a nossa primeira propriedade para ele, title, como string. Beleza. A gente pode também trocar o botão do próximo aqui. Por quê? Na primeira faz sentido ser próximo, mas no outro pode fazer sentido ser iniciar o jogo. Então, para isso, eu vou criar mais uma propriedade aqui chamada button. E eu vou dar o nome de próximo. E nesse outro cara aqui, button vai ser iniciar jogo. E um sorrisinho. Beleza? Aqui dentro do nosso formulário, eu vou criar o button também. Como um string, eu estou recebendo uma string. E aqui dentro eu passo button. Vou salvar e vamos ver. Olha que legal. Então, o primeiro ficou próximo e o segundo ficou iniciar jogo, beleza? Isso aqui tá legal, porém eu posso clicar nesse botão mesmo que isso aqui esteja vazio. Isso não é legal, tá? A gente precisa validar esse nosso formulário aqui. Só pode deixar clicar nesse botão caso tenha algum valor preenchido aqui dentro. Então, para isso, a gente vai falar para o view para ele monitorar esse campo de texto passando o valor dele para uma variável. Como que a gente faz isso? Dentro desse nosso arquivo formulário aqui, a gente vai criar uma variável. Da mesma forma que a gente criou essas outras variáveis aqui dentro, nessa variável de tela, dentro do AppView, eu vou criar aqui dentro deste nosso export default do formulário, o data, e dentro dele eu passo o nosso return, e dentro desse objeto do return eu vou criar uma variável. Aqui eu vou chamar de input value, e ele vai receber o valor vazio aqui, ele não vai ter valor por enquanto. Esse input value aqui, a gente vai passar para esse nosso campo de texto aqui. E a gente vai usar uma propriedade do view chamada vModel. A gente pode passar o input value para ele. Por que é interessante a gente usar esse cara? Porque sempre que a gente digitar alguma coisa aqui, ele já vai alterando o valor dessa input value aqui pra gente. Então isso daqui é muito legal, né? Quando a gente vai digitando isso daqui, ele já vai atualizando o valor dessa variável pra gente. E aí, com isso, a gente consegue ligar ou desligar esse botão. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Para isso, você vai passar dois pontos disable. E a gente está usando o bind do view para habilitar ou desabilitar esse disable aqui.
beleza? E dentro dele a gente passa uma condição para ele existir. Qual é essa condição? A condição para o disable ser aplicado é que o input value tenha um tamanho de 0, ou seja, ele está vazio. Se ele estiver vazio, ele vai desabilitar esse botão pra gente. Olha que interessante aqui. Precisa atualizar a tela, ele não atualizou sozinho aqui pra gente, então dei um F5 aqui. Olha que interessante, esse cara já ficou apagadinho aqui. Se eu começo a digitar, ele já acende pra gente e o botão já volta a funcionar. Se eu apago, ele já desabilita esse botão. Então isso daqui já é muito legal, porque a gente não precisou fazer mais nenhuma condição aqui para que essa validação acontecesse. Claro, é bem interessante que você faça outras validações no seu formulário, mas essa daqui já indica para o usuário que ele realmente precisa preencher os campos para seguir aqui dentro, beleza? O mesmo acontece aqui com o segundo e com o primeiro formulário. Uma coisa que eu percebi, quando ele está desabilitado, a mãozinha ainda aparece. Então aqui dentro do nosso global, eu vou colocar aqui pointer events, não, beleza? Então aqui desabilitado, ele não faz mais nada pra gente. Isso daí ficou legal. Porém, galera, ele está exibindo os dois aqui ao mesmo tempo. E da mesma forma que a gente tem aqui o início e o jogo, esses dois caras não podem ser exibidos ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente vai usar uma outra variável. A gente vai criar uma segunda variável aqui para entender a nossa etapa dentro dessa tela. E a gente vai chamar exatamente de etapa, viu? Então, vamos colocar aqui dentro do nosso data a variável etapa. A etapa, a primeira etapa aqui vai ser a definição da palavra, né? A gente vai definir a palavra. Então eu vou definir aqui como palavra. Beleza? E aqui dentro do nosso formulário eu vou colocar if etapa igual palavra. Se for palavra, exibe. No nosso segundo formulário, a gente vai usar etapa igual dica. Olha que legal, então aqui está aparecendo a palavra. Quando eu troco aqui para dica, aparece a nossa dica. Legal, né? Então a gente já validou esse nosso processo aqui do início do nosso jogo. Beleza, mas quando a gente clicar nesse botão de próximo, ele precisa ter uma ação. Então como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do nosso app, a gente vai criar uma função para definir a palavra. Por que a gente vai criar essa função? Porque no momento que ela definir a palavra, ela precisa trocar os valores aqui dessa etapa. Ou seja, ela deve pular para a etapa da frente. Então, para isso, eu vou criar uma função aqui dentro. Então, dentro do Export Default, a gente vai criar aqui Methods. Beleza? Dentro de Methods, ele é um objeto. Então, a gente passa aqui dentro dele os nomes das funções que a gente quer criar. Então, aqui dentro de Methods, eu vou criar um método chamado setPalavra. Beleza? setPalavra, ele vai receber uma function. E ela vai receber como parâmetro uma palavra, beleza? Aqui dentro eu vou colocar um alert aqui dessa palavra apenas para a gente testar por enquanto, beleza? Então, dentro desse nosso primeiro formulário, eu vou passar uma outra propriedade agora, chamada action. Qual que vai ser a ação que esse formulário vai ter quando for submetido, né? Quando a gente clicar aqui nesse botão. Para isso, eu vou passar aqui dentro dela com 2 pontos para indicar para o view que eu estou passando uma informação, uma variável dele, beleza? Eu vou passar o método setPalavra. Então, setPalavra nessa nossa action aqui, beleza? Salvei, não tem nenhuma alteração por enquanto. Aqui dentro do formulário, deste nosso componente de formulário, eu vou passar para ele aqui este mesmo cara, esse mesmo nome de propriedade que eu coloquei aqui. Então, eu tenho o action. Só que o action não vai ser uma string, ele vai ser uma function. Então, beleza, function com letra maiúscula, tá? Com F maiúsculo. Beleza, eu já tenho a propriedade action chegando aqui. Então, o que eu vou fazer? Dentro desse button, a gente poderia realmente colocar a action direto aqui, tá? Mas eu vou criar um método aqui dentro desse nosso componente de formulário, para que ele possa também limpar os dados dos inputs, para que evite, quando a gente passar para o próximo input, que algum dado esteja sujo aqui dentro. Beleza? Aqui dentro deste nosso Export Default, eu vou chamar um Methods também, e a gente vai criar o nosso método chamado onSubmit. OnSubmit, ele vai receber aqui uma function, e dentro dessa function a gente vai passar a opção dele, que é o nosso action, que veio a action ali dentro, com o
disInputValue. E aí esse disInputValue será limpo aqui dentro deste onSubmit. Beleza? Opa! Action não está definido. Então, disAction, aqui, errei. Então, disAction para a gente acessar a propriedade aqui dentro dos métodos. Beleza? E aqui dentro deste nosso button, a gente vai passar a opção de clique. Beleza? Eu vou quebrar a linha aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui eu vou passar VON para a gente definir uma ação, um evento aqui para acontecer. VON click igual, o que vai acontecer quando clicar? Eu vou chamar o método onSubmit. Beleza? O método onSubmit vai chamar a nossa action aqui dentro. Então, provavelmente vai aparecer o alert com o nosso texto. Então, aqui eu vou chamar de teste. Próximo, teste, funcionou. Então, já está chegando esse valor lá para a gente. Beleza? Como agora eu quero salvar essa palavra, eu quero guardar essa palavra para mim dentro do projeto, eu vou criar também uma outra variável aqui dentro do nosso app.view. Para isso, eu vou criar aqui então palavra, e ela vai estar vazia, não tenho palavra ainda definida. E consequentemente, eu também tenho que ter uma variável para dica aqui dentro. Beleza? Então eu tenho essa variável de dica aqui dentro. Agora, esse set palavra aqui que ele vai fazer, ele vai definir diz palavra igual palavra. E ele vai trocar essa nossa etapa. Então aqui, x etapa igual dica. Então no momento que eu clicar em próximo agora, ele vai trocar. Então aqui eu venho em... a palavra vai ser wdev. Beleza? Próximo. Qual que é a dica? Já carregou para mim a dica aqui. Então eu tenho que duplicar esse método aqui, set palavra, porque agora eu vou trabalhar com a dica, tá? Então set dica. Palavra aqui vai ser dica. Aqui vai ser dica, aqui no dica vai ser aqui. E a etapa agora a gente vai trocar para jogo, porque a gente vai iniciar o jogo, né? E aqui tela também vai ser jogo. Vou salvar aqui, opa, errei, 2 pontos aqui, faltando. Beleza, ele pode definir a palavra aqui. Dentro deste nosso segundo cara, desse nosso segundo formulário, vou passar a action dele como set dica. Vamos ver então isso aí acontecendo, ele tem que sumir pelo menos essa nossa div de início aqui e ficar apenas o jogo. Então aqui eu vou definir como wdev, a dica vai ser canal, vou iniciar o jogo, ficou o jogo aqui. Então galera, o nosso início está finalizado, a gente precisa agora partir para a programação do jogo. E galera, para o nosso jogo aqui também a gente vai precisar de um componente aqui para gerenciar ele. Da mesma forma que a gente criou componentes para os formulários, para o jogo também a gente vai precisar deste componente. Beleza? Então vamos criar um componente novo para o jogo aqui. Eu vou duplicar esse formulário aqui só para a gente já ter estrutura pronta. Então, jogo.view. Eu vou remover essa classe formulário e vou definir como jogo. O que tem dentro dela eu vou apagar. Vou trocar aqui o nome para jogo. Dentro das propriedades eu vou apagar também. Os valores aqui das variáveis também. Os métodos e os estilos. Beleza? Salvei aqui. E eu vou importar esse cara dentro do AppView, beleza? Então aqui eu vou duplicar essa linha de formulário e chamo componentes jogo. Dentro aqui dos componentes possíveis do nosso export, eu coloco aqui jogo também. E dentro do nosso HTML aqui, eu vou definir este cara dentro da section de jogo. Salvei, ele voltou para a primeira etapa ali pra gente. Vou deixar aqui como teste e teste, pra gente ver. Ficou aqui sem nada, então provavelmente ele carregou esse jogo pra gente. Beleza? Então aqui dentro do nosso jogo a gente vai ter algumas opções aqui dentro. Beleza? Dentro do nosso jogo, a primeira coisa que vai carregar aqui em cima vai ser a imagem da forca. Ou seja, toda vez que a gente errar, vai aparecer uma imagem diferente do bonequinho sendo enforcado. Aparece primeiro a cabeça, depois o corpo, depois os braços, depois as pernas, beleza? E essas imagens eu também disponibilizei lá naquele GitHub que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então aqui embaixo tem todas as imagens, são 6 imagens, tá? São 6 SVGs, tá? São 7 na verdade, né? São 7 SVGs, que eles contam o número de erros, tá? 0 não tem nenhum erro, 1 erro, 2, 3, 4, 5 e 6 erros. Beleza? No 6º erro aqui o cara já está enforcado, o bonequinho já está enforcado ali.
Então a gente já tem todas essas imagens. Então a gente vai carregar esses caras aqui. Para ficar legal, a gente vai criar um componente para isso, beleza? Então o primeiro componente que a gente vai colocar aqui dentro do nosso jogo vai ser o componente forca, tá? Ele não existe ainda, a gente vai criar ele, mas já vou importar ele aqui. Então a gente vai chamar o import forca from. Ele vai estar nessa mesma pasta, então /, forca, beleza? Eu vou antes de salvar esse cara, eu vou duplicar esse aqui e eu vou chamar de forca, beleza? Aqui em cima eu troco para forca. Aqui também eu troco para forca. Vou salvar. E aqui eu posso importar este amiguinho. Beleza? Provavelmente ele deu um erro aqui, porque não tenho componentes aqui. Então a gente precisa criar componentes. E dentro desse componente, passar a nossa forca. Beleza? Salvei. Apareceu aqui, então ele já carregou pra gente. Beleza? E dentro deste forca aqui que a gente vai trabalhar agora. Tá? Neste nosso class jogo, a gente vai colocar um estilo aqui, só para garantir que vai funcionar legal dentro desse jogo. Então a gente vai ter o width 100%. Aqui a gente vai ter o display flex. A gente vai ter o flex direction como column, beleza? Vai ser de coluna. E aqui eu tenho align item center e também text align center, beleza? Para alinhar ao centro horizontalmente dentro deste jogo aqui. E dentro desta forca a gente vai ter aqui uma imagem. E esse SRC da imagem está aqui no GitHub, então eu vou copiar. Pode copiar só de uma, não tem problema, tá? Copia uma só, porque é o que a gente vai usar. Porque isso daqui equivale ao número de erros que a gente vai trabalhar dinamicamente aqui dentro do projeto, beleza? Então aqui eu vou salvar. A gente já vai ver o resultado aqui. Olha que legal. Ele já trouxe pra gente aqui a forca grandona, né? Então, se eu troco aqui essa informação para 1, já vai carregando as outras imagens. 2 vem o corpo, 3 é o primeiro braço, 4 o segundo braço, 5 é a perna e 6 as duas pernas, beleza? Esse bonequinho aqui. Essa imagem está muito grande, né? Então, a gente precisa diminuir ela também. Então, aqui dentro eu vou chamar a nossa forca. Opa, ficou com letra minúscula aqui. Forca. E aí tem o forca img. Então, forca img. Vou passar aqui para ela que ele vai ter um width máximo de... um height máximo de 100 px. Height máximo de 100 pixels. Vamos ver? Beleza, ficou legal então. Aqui já aplicou pra gente o tamanho. Esse tamanho já tá mais legal pra gente utilizar. Ele já ficou o centro aqui, ficou bem bacana pra gente trabalhar com essa forca, beleza? Então aqui, o que a gente tem de diferente? A gente precisa deixar esse cara dinâmico, né? E onde que a gente vai conseguir o total de erros? Lá no nosso app. Só que para chegar dentro da forca, aqui deste componente, a gente precisa passar dentro do jogo. Aí o jogo vai chamar o forca e aí a gente consegue passar a propriedade. Então a gente vai ter que trafegar uma propriedade por 2 componentes. Beleza? Então aqui dentro das nossas variáveis do app, a gente vai criar uma nova variável chamada erros. Ela vai ser numérica, né? E ela vai contar quantos erros a gente tem dentro deste nosso jogo. No caso, ela vai começar como 0. Beleza? Então eu vou salvar ela aqui. Ela vai começar como 0 e eu vou passar dentro do jogo. Então aqui jogo vai receber erros. Aqui, erros. Passando com bind, tá? Porque tá vindo uma variável do view. Então aqui, erros já está sendo passado para o jogo. Dentro do jogo, ele precisa receber essa variável erros, tá? E agora ela é numeric. Number. Beleza? Ela é number nessa propriedade aqui. E aí, esse cara dos erros aqui, a gente vai passar para dentro da forca. Beleza? Eu vou passar erros aqui e erros dentro da forca. Aí agora dentro da forca a gente pode chamar a propriedade de erros também, que ela é number, beleza? E ela existe aqui. Agora a gente precisa deixar isso aqui dinâmico, tá? Vou chegar lá de novo, pra gente ficar com a forca aqui. E como que a gente vai fazer para deixar isso aqui dinâmico, né? Esse valor dinâmico aqui. Dentro da nossa imagem aqui, eu vou passar o bind de src. E dentro deste cara a gente vai passar a template string, que é a nossa string com os crases aqui, né, delimitando ela.
E dentro deste cara, no lugar do 0 aqui, a gente vai passar uma variável do view aqui dentro, que é a variável erros. Olha que legal. Salvei. Continuou a mesma coisa, mas vamos lá no app trocar o valor. Então eu vou trocar aqui dentro do app para 1 erro. Vamos ver? Ah, ele alterou aqui pra gente. Teste. Teste. Ficou aqui como 1. Se eu altero aqui de novo, provavelmente ele vai voltar lá do começo de novo. Só que já ficou com 2. Então isso daqui já está funcionando pra gente, né? Esses valores aqui já estão atualizando dinamicamente na nossa forca. Vou chegar lá novamente dentro deste cara. E a gente vai trabalhar com o segundo componente dentro do nosso jogo, que é a palavra, né? A palavra aqui que ela aparece com os tracinhos embaixo, ela oculta ou mostra as letras pra gente, né? Então aqui dentro já vai aparecer a palavra também. Então, dentro do nosso jogo, a gente também vai ter um outro componente que é a palavra, beleza? A palavra aqui, vou deixar desse jeito. Então aqui vai ser palavra, beleza? Nosso segundo componente aqui. Vou importar ele aqui. Então, palavra. Importo ele aqui também. Beleza? Eu não vou salvar ainda. Eu vou só duplicar aqui, palavra, só para não dar erro. Aqui dentro eu tenho que apagar. Eu vou chamar de class palavra. Não tenho nenhum import externo aqui por enquanto. Vou chamar aqui de palavra. Não tenho nenhuma propriedade chegando. Não tenho nenhum componente externo. E aqui eu vou apagar esse CSS aqui dele. Beleza? Então aqui dentro do nosso jogo, já está bonitinho aqui pra gente. Ele vai chamar a palavra também. Vamos ver. Vou salvar. Não fez nada ali, tá legal, então isso já mostra que está funcionando. Dentro deste nosso cara da palavra que a gente vai passar as primeiras indicações do processo. Só que para a gente imprimir a palavra aqui, a gente precisa saber qual é. Para isso, a gente precisa ir lá no app e buscar essa palavra. Só que como a gente não consegue ir diretamente no app, a gente vai trafegar essa palavra também pelas propriedades do jogo. Tá? Então aqui dentro eu tenho que passar também palavra. Junto dela também a gente tem que passar a dica. Então dica aqui, dica. A gente está aqui no app, então a gente passou esses caras para dentro do jogo. Beleza? Então o jogo acabou de receber esses caras, a gente precisa falar para ele que ele está recebendo. Então palavra é string e dica é string também. A gente recebeu esses dois caras aqui. Beleza. Agora a gente precisa passar para dentro deste cara aqui. Isso, então palavra vai receber palavra e dica vai receber dica, beleza? A gente já tem essa informação aqui dentro. Vou salvar aqui e dentro da palavra eu preciso colocar também. Então a palavra vai receber a palavra e vai receber a dica também, ambos como string. Beleza? Então aqui dentro, se eu colocar para imprimir a palavra, eu vou saber. Então vamos lá, a palavra vai ser wdev e a dica vai ser canal. Vamos ver? Aqui, então, ele não carregou para mim a palavra. Deixa eu ver aqui como ficou. Teste. Pá, agora carregou. Né? Então, ele carregou para mim agora. Dentro dele também eu posso passar a dica. Então, vamos ver a dica. A dica também era teste ali. BBB. Beleza? A dica tá aqui. E a palavra tá aqui. Beleza? Esses dois caras estão funcionando. Dentro deste cara, eu vou criar uma nova div aqui chamada palavra letras. Beleza? Que vai cuidar da exibição das letras da palavra. E abaixo dele eu vou criar div class palavra dica, que vai cuidar da exibição da dica. Então aqui dentro da dica eu já vou imprimir a nossa dica aqui. Beleza? Ambos os casos a gente vai exibir todos em letras maiúsculas. Então, para isso aqui dentro de palavra, eu já vou colocar um text transform para uppercase. Beleza? Uppercase. Ok? Já vou deixar aqui em uppercase. Beleza? Dentro deste palavra também a gente precisa colocar display flex. A gente precisa colocar o flex direction como column, para ele ficar um embaixo do outro. E a gente também precisa colocar text align center e align item center.
beleza? Esses caras aqui já vão ajudar a gente a organizar este nosso layout. Beleza? Aqui dentro da palavra, a gente vai precisar vagar por essa palavra para imprimir as letras. A gente precisa iterar essa palavra para exibir as letras. Então aqui div class palavra letra, ok? A gente vai ter a letra da palavra. E aqui dentro eu vou imprimir com o v-for. V-for é um laço de repetição que a gente consegue iterar todos os dados de um array, de uma estrutura que seja iterável. Uma string ela é uma estrutura iterável. Então, se eu tento iterar uma string, eu passo letra a letra, o que já é o que a gente precisa. Então, para isso, eu vou colocar aqui letra e key, que elas são de dentro de letras. De palavra, né? Beleza? Então, cada letra da palavra e cada posição da letra dentro da palavra. Porque dentro do view a gente precisa passar que sempre quando a gente tem um laço de repetição aqui. Beleza? Eu vou imprimir aqui letra para a gente ver como vai ficar. Então eu tenho 4 letras A. Beleza? Então aqui dentro da palavra letra, aliás, da palavra letras, a gente também precisa passar um display flex. Display flex, só que agora não é coluna, ele é linha mesmo. Então aqui alinhou já, ficou legal. Aí aqui dentro da letra, palavra letra, beleza? Ele vai ter um height de 50 pixels. Vamos ver, acho que ele vai ficar muito grande. Border button de 1 pixel. Solid, e a cor dela vai ser o nosso light lá, aquele nosso texto light. Vamos ver. Ficou realmente muito grande, né? Ficou longe ali, não ficou legal. Então a gente vai diminuir isso aqui para 40 pixels, deve ficar legal. 30 pixels, beleza, ficou legal. E agora eu vou passar aqui também display flex e justify content center text ou align item center. Vamos ver? Ficou legal, já ficou uma distância legal ali. E da mesma forma eu quero o width também de 30 pixels. Beleza? Para ele ficar mais separadinho assim. E com isso a gente colocar também uma margem de 0 pixels, de 5 pixels. Vamos ver? Separar lateralmente. Já ficou legal, dá pra gente saber quantas letras tem. Porque aqui eu imprimi as letras exatamente como está na palavra. Só que isso daí pode não ser legal, né? Então aqui eu vou colocar até um margin button aqui para separar 20 pixels. Já separou legal aqui pra gente. Então aqui tem a palavra. E aqui, como que eu sei que eu posso exibir a letra aqui? Como que eu sei que isso aí, que essa letra pode ser exibida aqui? A letra ela só pode ser exibida quando a gente acerta. Ou quando a gente errou tudo e o cara foi enforcado, você vai mostrar a palavra. Né? Então a gente precisa verificar se essa letra pode ser exibida aqui dentro, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma função dentro do nosso app aqui para descobrir se essa letra pode ser exibida. E eu vou chamar essa função aqui dentro. Eu vou chamar de verificar letra. Verificar letra. Passo a letra aqui. Se retornar true, eu imprimo ela. Se não, não imprimo nada. Beleza? Então esse verificar letra ele precisa existir. Eu vou falar que ele vai vir aqui de dentro das propriedades como uma function. Beleza? E vou copiar ele porque eu preciso passar aqui também dentro do jogo. Porque o jogo precisa passar para dentro da palavra. Então aqui verificar letra igual verificar letra. Beleza? O jogo precisa passar isso. E para o jogo passar isso, ele precisa receber. Então ele vai receber de quem? Ele vai receber do app. Então aqui dentro do app, ele também tem verificar letra. Beleza? Então aqui nos nossos métodos eu vou chamar um novo método chamado verificar letra. Function letra. Vou retornar tudo como false por enquanto. E aqui vou só separar. Vou salvar esse primeiro cara. Letra está definida, mas não foi. Então aqui só vou colocar letra igual a, por exemplo, só para entender. Teste. Ele exibiu pra gente aqui. Então, se esse cara retornar true, ele imprimir. Né? Então vamos lá. Vou salvar esse primeiro cara aqui, o app. Vou salvar o jogo e vou salvar a palavra. Beleza? Deixa eu atualizar aqui. Vou chamar de wdev aqui. A dica é teste.
não apareceu nada porque nenhuma letra A, nenhuma equivale à letra A. E para fazer essa verificação das letras ser realmente válida, né, isso aí acontecer realmente, a gente precisa descobrir quais letras foram jogadas já, quais letras a gente já tentou enviar para o nosso jogo aqui, tá? E para isso a gente vai criar uma outra variável aqui dentro, né? Uma outra variável que a gente vai chamar ela de letras, né? As letras que foram enviadas para cá, as letras que foram jogadas na nossa forca. Então, letras, ela vai ser do tipo array, porque a gente vai passar para ela todos os valores que foram enviados, beleza? Então, essas letras aqui. Como que eu sei que a letra pode ser exibida? Eu vou verificar se ela foi enviada para cá. Para isso, a letra, ela deve estar dentro das letras jogadas. Então, letras, na verdade, letras, que são essas letras aqui, beleza? A gente vai usar o find para a gente procurar dentro dela, tá? E o find, ele espera uma função aqui dentro. A gente pode usar uma arrow function, sendo que item, que é a posição do nosso item aqui dentro. Item, a gente vai receber item aqui, que é uma letra, né? Se ela for igual à letra, ele vai retornar true. Ou seja, se eu passei A aqui e tiver alguma letra A dentro desse letras, ele vai retornar true. Se não tiver, ele vai retornar false. Vou salvar e vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou chamar de wdev, aqui de teste. Ficou tudo em branco, não tem nenhuma letra salva, ok. Porém, se eu colocar aqui dentro um W, e eu testar novamente com wdev, teste, olha que interessante, o W aparece. Beleza? Só que como a gente está trabalhando com letras maiúsculas e minúsculas, isso pode dar um probleminha. Então, para isso, eu vou definir aqui como to lowercase, aqui, e também to lowercase aqui também. Beleza? Então, wdev, teste, funcionou o nosso W aqui, apenas para a gente não ter conflitos aqui dentro. Beleza? Então, aqui dentro do nosso jogo, da nossa palavra, ele já está exibindo corretamente isso. Beleza? Então, aqui já tem a dica. E também, caso a gente erre tudo, que tudo fique errado aqui dentro, a gente precisa exibir. Então, para isso, verificar letra ou que a etapa atual seja igual a enforcado. Ou seja, vai ser aquela etapa lá que a gente está trabalhando dentro do início, a gente também vai trabalhar aqui dentro para definir se está no jogo, etapa igual a jogo, se foi enforcado, etapa igual a enforcado, ou se ele ganhou, etapa igual ganhador. Mas espera, etapa não existe aqui. Palavra não, esse nosso componente palavra não sabe que existe essa etapa. Então, para isso, a gente precisa passar este cara. Etapa é uma string e a gente precisa que o jogo passe para a gente. O jogo conhece etapa? Ele também não conhece etapa, então ele precisa receber. Então, etapa string aqui. Beleza? Para ele poder passar aqui para a palavra. Então, etapa igual etapa. Para isso, para o jogo conhecer esse cara, ele precisa que o nosso app passe para ele. Então, aqui, etapa igual etapa. Salvei o jogo. Salvei o app, salvei jogo. Salvei palavra. Beleza? Então, agora ele sabe a etapa que ele está. Se eu colocar como enforcado, que é o último nível aqui, ele vai funcionar para a gente, vai mostrar essa palavra. Então, aqui, teste. Vamos só ver se ele não quebrou. Ficou bonitinho aqui. Tá tudo certo. E agora o que a gente precisa fazer é criar um teclado aqui embaixo para que a gente possa clicar nas letras que a gente quer jogar dentro da nossa forca aqui. Beleza? Então, para isso, a gente vai criar um outro componente. Tá? Então, aqui dentro do nosso jogo, do nosso componente jogo, a gente vai chamar mais um componente agora, que a gente vai chamar ele de teclado, beleza? Então, teclado aqui, já vou deixar numa outra linha, porque o teclado ele precisa de algumas informações. Quais informações que o teclado precisa aqui dentro? O teclado precisa da informação das letras jogadas. Então, aqui eu vou passar letras igual letras. Mas o jogo sabe quais são essas letras? O jogo ainda não sabe, ele não recebeu. Então, para isso, eu preciso chamar nas propriedades dele. Então, aqui, letras vai receber um array, ok? Array com letra maiúscula aqui no A. Beleza, mas para ele receber um array, eu preciso que o app passe. Então, o app vai ter que passar aqui dentro
as letras jogadas. Então, letras igual letras, que é essa última variável que a gente tinha criado aqui dentro. Deixa eu tirar até o W daqui, tá? Então, a gente já tem isso. Vou salvar, passei para ele as letras aqui. Agora, dentro deste cara, eu estou passando também para o nosso teclado, beleza? E aqui dentro dos nossos componentes, a gente vai criar este componente do teclado, beleza? Então, para isso aqui, eu vou duplicar esse palavra aqui e eu vou chamar ele de teclado. Aqui eu vou apagar estes caras, eu não vou utilizar, então aqui eu vou chamar de teclado. Vou trocar aqui para teclado também. Aqui o que eu preciso é apenas as letras, por enquanto. Então, letras, ele vai receber um array aqui. Deixa eu só conferir se eu coloquei array em tudo aqui. Então, aqui, jogo, letras array. E app, aqui já vai receber, vai mandar como array. Tá ok. Beleza? Aqui eu vou apagar todos esses estilos que eu não vou utilizar agora. Beleza? Então, esse nosso teclado vai existir. Então, aqui, teste e wdev. Vamos ver? Já caiu aqui dentro, então a gente já pode começar a trabalhar com o nosso teclado, beleza? Então aqui, como que a gente vai fazer para esse teclado funcionar? Para isso eu vou duplicar esse palavra aqui, vou chamar ele aqui, chamar ele de teclado. Aqui dentro dos nossos componentes eu vou chamar ele também, teclado, e vamos salvar. Beleza? Então ele carregou aqui, ele não apareceu nada porque ainda não tem nada, né? Então aqui dentro do nosso teclado, aqui, a gente vai criar essa opção aqui dentro, essas opções. E para isso aqui dentro do teclado eu vou criar botões aqui dentro. Então, button. Esse nosso botão aqui vai ser class teclado botão, beleza? E dentro dele vai ter um v-for. Esse v-for ele vai navegar por todas as letras do nosso alfabeto para que ele crie os botões para cada letra para a gente, beleza? Então aqui for. Aqui dentro eu vou passar a letra e também a chave, letra aqui, dentro do que? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Beleza? O nosso alfabeto aqui dentro. Uma string, ela é iterável, então ele vai passar letra a letra pra gente. Beleza? Após isso aqui, deixa eu quebrar a linha que ele vai ficar um pouco extenso. Então aqui dentro eu vou colocar o v-for aqui. Vou passar também o key, nosso bind do key, que o view nos pede. A gente também pode passar aquela propriedade disable que a gente fez lá naquele primeiro formulário para desabilitar o botão caso a letra já tenha sido jogada. Então disable, lembra do verificar letra? Então verificar letra e eu passo a letra para ele. Então se essa letra já tiver sido jogada, isso aqui retornar true, ele cria o disable. Mas onde que vem esse verificar letra? Aqui nas propriedades. Então verificar letra vai ser uma function. Para isso eu preciso que o nosso jogo passe o verificar letra para ele. Então eu vou copiar aqui do palavra e vou colocar aqui dentro do teclado. Beleza? Aqui tem o verificar letra e ele vai colocar aqui pra gente. Depois disso, a gente tem que usar o v-on, tá? O v-on click, para a gente clicar nesse botão e fazer uma ação dentro dele, tá? A gente vai colocar v-on click igual e uma ação. Aqui dentro, a gente vai usar uma ação simples só para testar, que vai ser o alert dessa letra que a gente vai usar, beleza? E por fim, a gente pode fechar esse cara, fecha o botão. E dentro dele a gente exibe a letra. Neste caso a gente não precisa ocultar o valor da letra aqui porque vai ser um botão. Eu vou salvar isso aqui e a gente vai ver. Ele não atualizou aqui pra gente. Deixa eu testar de novo aqui. Então wdev teste. Agora sim. Então ele carregou aqui pra gente todos esses botões aqui colados, né? Todos feios aqui, juntinhos aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro separar esses botões, né? Deixar eles numa forma um pouquinho mais organizada. Então ali dentro do teclado, a gente vai definir o teclado como display flex, né? De cara, display flex. Ele já estendeu todo esse cara pra gente, porque ele tenta colocar tudo na mesma linha, o que não é legal, né? Porque ele quebrou o nosso espaço ali. E para isso a gente pode usar a propriedade flex wrap e colocar wrap. Então ele vai quebrar a linha pra gente quando chegar no máximo de espaço ali. Beleza? E com isso a gente pode passar também o justify content center para ele alinhar esses caras ao centro pra gente.
E também a gente pode passar um tamanho máximo. Então, vou colocar aqui que o max width dele vai ser de 80% da tela. Acho que até a gente pode colocar como width mesmo, como 80% da tela. Já ficou centralizadinho aqui, ficou legal. Eu vou colocar uma margem aqui de 5 pixels, acho que vai ficar bem bacana. Aliás, a margem tem que ser no botão, né? Então, teclado, botão, margem 5 pixels, vamos ver? Ah, já ficou bem legal, né? Já ficou bem mais legal. Vou aumentar aqui para 85 para não quebrar tanto nesse nosso layout. Já ficou legal. E aqui eu vou colocar uma margem top de 20 pixels para separar este nosso teclado. Se a gente clica aqui, o alert não está aparecendo aqui, não está funcionando, mas não tem problema. A gente vai usar este cara de outra forma também. Como essa letra não tinha sido jogada, né, esse verificar a letra aqui, ele retornou como falso, então todas estão habilitadas. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função para a gente jogar. Quando a gente clicar em alguma dessas letras, a gente vai jogar. E um detalhe aqui é que a gente vai usar todas essas letras aqui em maiúsculos, né? Então, aqui dentro do teclado botão, eu vou passar um text transform e vou passar uppercase, beleza? Só para ficar em letras maiúsculas e ficar mais legal aqui no nosso layout, beleza? Então a gente vai criar uma função para a gente jogar aqui dentro. Então essa função tem que ser lá no nosso app, né, que está cuidando de toda essa carga de negócio do app, beleza? Do nosso projeto aqui hoje. Então eu vou criar um método chamado jogar mesmo, function, e eu faço a letra que eu estou jogando, né? E a ideia é muito simples, ele vai fazer x.letras.push, a gente vai adicionar essa letra dentro deste cara, beleza? Vamos fazer isso primeiro para ver ele desabilitando esses caras e depois a gente faz a validação dos erros, tá? Então aqui ele adiciona a letra jogada, beleza? Vou adicionar aqui, esse jogar aqui, ele falou que está errado, faltou vírgula aqui, beleza? Esse jogar, ele já está funcionando na verdade, e a gente precisa passar aqui para o jogo. Então, jogar igual jogar. Porque a gente precisa passar para o jogo primeiro, para que o jogo possa passar para o componente do teclado. Beleza? Então aqui eu tenho o jogar, que é uma função, function. E dentro deste cara a gente precisa passar para o teclado. Então jogar vai receber jogar. Consequentemente, o nosso teclado também precisa receber essa informação, que é o jogar aqui dentro. Jogar é uma function, e aqui a gente adiciona o nosso botão on click jogar, e nesse jogar a gente passa a letra, beleza? Vou salvar aqui pra gente testar. Então aqui eu vou chamar de wdev, aqui a dica vai ser canal, vamos ver, aqui canal, vou tentar aqui jogar um V para ver, olha, o V ali já foi, N, não tem, O, não tem P, W tem, D tem, E tem. Olha que legal, então desabilitou essas letras pra gente. Como a gente não tá validando se o cara ganhou ou não, né, a gente pode continuar clicando aqui eternamente. Inclusive a gente não tá validando os erros, né? Se o cara errar aqui, essa imagem não tá sendo alterada aqui e nem tá aparecendo que o cara foi enforcado, beleza? Então o que a gente vai fazer? Dentro agora daquele método de jogar, a gente vai chamar um segundo método. Né? A gente vai chamar um segundo método aqui dentro, apenas para ele não ter responsabilidade dupla aqui de validar duas coisas. Então ele vai chamar outro cara para fazer isso. Então ele vai validar o nosso erro, ok? Ele vai validar o erro. Beleza? Aqui dentro eu vou criar uma nova função chamada verificar erros. Ok? Verificar erros vai ser uma function. E aqui eu recebo a letra, porque eu quero verificar se a letra atual ela era um erro. Né? Então aqui verificar erros. E eu passo a letra que foi jogada. E qual que é a ideia aqui? A gente vai verificar se essa letra digitada ela está dentro das letras possíveis da palavra. Se ela tiver, isso foi um acerto. Se ela não tiver, isso é um erro, né? Então, para isso, deixa eu só colocar a vírgula aqui, senão vai dar erro. Então, para isso, a gente vai validar o acerto primeiro. Então, aqui é acerto. Beleza? Aqui a gente vai validar if diz palavra, que é a palavra atual que a gente está buscando, né? To lowercase, para garantir que estejam todos em letras minúsculas, para não ter nenhum problema aí de maiúscula e minúscula, né? De case aí. E a gente vai chamar um index of. Index of, ele vai procurar dentro dessa nossa string
e vai nos dar a posição exata que aquela letra está, ou que aquele valor está dentro dessa nossa string, beleza? Então, para isso, eu vou chamar aqui letra to lowercase também. Então, se ele achar, ele vai me dar uma posição 0 ou maior, né? Se ele não achar, ele vai me dar uma posição menor do que 0. Para isso, então, eu vou validar. Se ele me der uma posição maior ou igual a 0, foi um acerto. Então, para isso, eu vou dar um return de verificar acertos. Por quê? Porque se ele acertou aqui, eu preciso contabilizar esses acertos. Vou até criar essa nova função aqui. Function. Aqui eu não preciso passar a letra, né? Por enquanto, não tem problema eu não passar a letra. E aqui dentro eu vou validar se ele ganhou, né? Se a quantidade de acertos foi o total da palavra já. Então, beleza, aqui. Já se ele errar, a gente precisa contabilizar esses erros. Então, aqui, erros, ok? Então, aqui a gente vai chamar de erros. Mais, a gente vai incrementar este número de erros. Aí a gente vai validar. Aqui eu vou chamar de enforcado. Enforcado é caso o número de erros for igual a 6. Então, if dis.erros igual a 6. Se for igual a 6, dis.etapa vai ser igual a enforcado. Beleza? Então, isso daqui vai acontecer dentro desse nosso método de validação de erros. Agora, esse método que vai verificar os acertos aqui, ele vai contar quantos acertos a gente teve, né, de acordo com o tanto de letras que a gente enviou, que a gente jogou, menos a quantidade de erros. Ela deve ser igual à quantidade de letras únicas da palavra. Ficou um pouquinho confuso de entender, mas a gente vai ver isso aqui na prática, é mais fácil. Então, a gente vai criar uma variável let aqui, beleza? E eu vou chamar ela de letras únicas. Por que letras únicas? Imagina que eu tenho a palavra casa. A palavra casa tem 2 As. Então, se eu tentar validar se a quantidade de acertos meu foi a mesma quantidade de letras da palavra, isso não daria certo, porque eu acertei 3 letras. O C, o A e o S. Mas eu não acertei 2 As. Então, seria um pouquinho mais difícil da gente validar. E por isso a gente vai criar essas letras únicas aqui. E a gente vai usar uma estrutura aqui do JavaScript muito legal, que é o set. O set é uma classe do JavaScript que nos ajuda a criar estruturas únicas, com valores únicos, de acordo com uma amostra de dados, né? Então, para isso aqui, a gente vai usar o nosso spread operator aqui, que a gente quer os valores desse cara, né? Então, os valores de new set, a gente está instanciando esse cara, ele vai nos dar um array no final aqui. Então, eu quero todos os valores desse array, né? Então, aqui eu quero o this palavra, ponto, split, e passo aspas aqui. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui, ele vai criar um array com todas as letras separadas, já de cara da nossa palavra. Só que no caso da casa, ele criaria um array de 4 posições e 2 seriam duplicadas, 2 de valores duplicados. Quando a gente passa isso para dentro do set, ele vai criar apenas posições únicas para a gente. Então, a ideia é o quê? If letras únicas ponto length for igual ao quê? Igual ao quê? A x.letras length, né? Tamanho das letras, a quantidade de letras que a gente jogou aqui dentro, menos a quantidade de erros, então diz erros. Se isso aqui for verdade, ou seja, total de letras menos os erros, for igual ao tamanho de letras únicas, é sinal que a gente ganhou, que a gente acertou. Então, para isso, x etapa igual ganhador. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se isso aqui vai acontecer. Peraí, deu um erro. Verificar erros. Aqui em cima tem que ser dis.verificar erros. Beleza? Vamos testar isso aqui. Eu vou testar com wdev aqui primeiro. E vou colocar a dica teste. Vou colocar aqui o w. Vou colocar aqui um c. Olha, já apareceu aqui. O d. Aqui deu. E. Beleza? V. Beleza, funcionou. Cheguei ao final aqui. Eu não fiz nenhuma mudança aqui no nosso layout, aqui, ele não mudou nada, mas já deu para perceber que os erros eles estão funcionando. Se eu atualizar aqui e voltar, vou colocar wdev aqui, teste de novo, e aqui eu coloco letras erradas. Olha que interessante, ele está mostrando para a gente ali
este cara. Olha que legal. Então, aqui deu erro, ó. Eu cheguei no final, ele deu erro e mostrou pra gente a palavra inteira. Então, eu cheguei neste modelo do enforcado, na etapa enforcado, que ele mostra todos esses dados pra gente. Agora, vamos modificar o nosso jogo para não exibir esse teclado quando estiver nesse final. Beleza? Para isso, a gente vai usar o nosso VIF. E esse teclado ele só pode aparecer se a etapa for igual a jogo. Então, se a etapa for igual a enforcado ou a ganhador, ele não pode aparecer. Olha que legal. Então, aqui, vamos testar de novo, que agora vai ficar mais legal. Então, wdev, aqui teste. Então, se eu acertar a palavra, ele vai sumir também. wdev, sumiu. Ok, ganhador. Beleza? Agora eu quero saber do erro. Então, vou chamar de teste aqui, IAA, e vou errar tudo isso aqui. Vamos ver. Mais um aqui. Olha, então ele apareceu o teste aqui e apareceu e sumiu meu teclado. Então é sinal que ele chegou no enforcado. Beleza? Então isso aqui já está funcionando no nosso sistema aqui. Agora, por último, a gente precisa colocar uma mensagem para o usuário para falar para ele, cara, deu ruim ou deu certo, né? Então a gente vai criar um novo componente chamado final. Né? Este componente final, ele vai guardar essa mensagem para a gente. Então aqui dentro dos nossos componentes eu vou criar esse novo cara. Vou duplicar aqui o teclado, vou chamar de final, beleza? Vou apagar esse nosso botão aqui, que a gente não vai usar por enquanto. Isso aqui eu vou chamar de final. Aqui no name, final também, beleza? Essas propriedades a gente não vai usar por enquanto, tá? A gente vai usar algumas propriedades aqui, mas não são essas. Teclado aqui eu vou apagar e vou deixar esse final desse jeito. Agora eu vou importar esse final aqui dentro do nosso jogo, tá? Aqui eu preciso colocar ele abaixo do teclado aqui. E eu vou deixar ele definido aqui abaixo do nosso teclado também. Beleza? Criei o nosso final aqui. Ele carregou pra gente. Este final ele vai ter uma estrutura bem legal. Que ele tem uma mensagem. Então div class final texto. Ok? É o primeiro cara aqui. Ele vai receber, por exemplo, parabéns. Beleza? E um sorrisinho ali. Beleza? Então ele recebe este texto. E ele recebe também um botão. Por que ele vai receber um botão? Para jogar novamente. Então aqui ele vai receber um botão também. Aqui já ficou legal. Vou colocar uma classe aqui, final botão. Beleza? Este nosso amiguinho do parabéns ali. Então final texto. Ele vai ter um margem aqui. Eu vou colocar de 20 pixels e 0 aqui. Para ele aumentar na horizontal, na vertical, na verdade. Beleza, este texto aqui, eu vou colocar um font size nele bem maior, então, sei lá, 24 pixels, aqui para ficar legal. Font weight, eu vou colocar bold, para ficar em negrito. Beleza, e este cara aqui, ele vai variar de cor. Como que ele vai variar de cor? Eu vou colocar aqui, final texto, se ele for enforcado, a gente vai usar a cor vermelha. Então, a gente vai usar a cor de erro. Então, color var, a gente vai usar o color text error. Da mesma forma que se for ganhador, eu vou usar color text success. Mas como que a gente vai definir isso daqui? Como que a gente vai passar essa informação do ganhador ou do enforcado para cá? Com base nas propriedades. Beleza? A gente tem essa informação de qual etapa está. A gente tem a informação aqui direto no nosso jogo, né? Que ele sabe a que etapa que está. Então, para isso, eu vou passar aqui dentro desse nosso final a etapa que a gente está, né? A etapa atual aqui, beleza? Aqui dentro do nosso final, eu vou pegar essa propriedade da etapa. Então, etapa vai ser igual string, ok? Tenho essa etapa agora e eu posso utilizar aqui dentro da minha classe, beleza? Para isso, eu vou passar aqui um bind do view. E dentro deste cara, eu vou passar uma string, uma template string aqui. E aqui eu passo o nosso amiguinho da etapa. Olha que legal. Vou salvar. Aqui ele não apareceu. Ele voltou para o começo. Atualizar ali. Então vamos ver aqui, teste. Aqui eu vou colocar mesmo. Vou acertar aqui para ver se ele vai ficar verde. Vamos ver. Teste. Cadê o S?
parabéns, ficou verde, então deu certo, então ele carregou aqui pra gente, beleza? Se o seu não atualizar, dá F5 na página aí, começa de novo esse processo da configuração do projeto aqui, que ele vai funcionar, né? Colocando a palavra e a dica, beleza? Pode ser que essa atualização não funcione com esse refresh automático dele, beleza? Então aqui a gente já tem o enforcado e o ganhador. Vou testar agora o enforcado, né? Vou testar agora errando, né? Vamos ver. Eu vou tentar aqui errar pra gente ver. Ficou o parabéns, só que ficou vermelho, né? Por que ficou o parabéns? Porque o texto tá fixo nesse nosso final. Ele tá fixo, então a gente vai passar também aqui um texto, ok? Para ele funcionar. Para isso a gente vai receber também aqui nas propriedades esse texto, ok? Esse texto vai ser uma string e a gente vai receber aqui do jogo. Para isso eu vou colocar aqui dentro um texto e esse texto vai ser uma string comum mesmo, que vai ser o parabéns e a carinha feliz. E aqui nesse nosso final a gente também tem que fazer algumas validações para ele ser exibido apenas neste final realmente do jogo, né? Então para isso eu vou colocar um VIF aqui para ele ser exibido apenas neste final. Então a etapa tem que ser diferente de jogo. Se for diferente de jogo, ele já pode ser exibido, beleza? E aqui nesse texto ele está passando fixo. A gente teria que duplicar esse cara aqui para ter o texto se o cara for enforcado, né? Então aqui a gente vai passar com bind e a gente vai fazer um operador ternário aqui dentro. Então, deixa eu recortar esse parabéns aqui. O que a gente vai fazer aqui dentro? Caso a etapa for igual a ganhador, ele vai receber parabéns. Caso a etapa não for igual a ganhador, ele foi enforcado, então ele vai receber um tadinho e uma carinha triste. Vamos ver isso aqui, vou salvar. Vou salvar aqui também o Final para ele pegar o texto aqui, vamos ver. Opa, vamos testar. Teste, eu vou errar tudo aqui. Eu acabei acertando, recebi o parabéns ali. Deixa eu tentar o teste de novo. Vamos ver aqui. Errei, deu tadinho, beleza. Agora o que está faltando nesse nosso projeto aqui é esse jogar novamente, essa ação do botão. Essa ação do jogar novamente, ele precisa vir lá do nosso app, né, do nosso cara que está cuidando do ciclo de vida do nosso jogo. Então para isso eu preciso trafegar essa informação nas propriedades. Então eu vou chamar aqui de jogar novamente. Ok, jogar novamente. Ela é uma function, ok? É uma função. E ela vai vir aqui do nosso jogo. Então aqui eu tenho jogar novamente igual jogar novamente. Que por sua vez a gente recebe aqui também nas propriedades do jogo que o nosso app passa para ele. Então aqui jogar novamente. Jogar novamente vai ser um método aqui. A gente vai criar ele aqui dentro. Então jogar novamente vai ser uma função. E essa função ela vai ser responsável por reiniciar esse cara. Para reiniciar, qual que é a ideia? Primeiro, que a palavra ela tem que ser vazia, ela tem que ser zerada, que a dica tem que ser zerada, que os nossos erros tenham que ser zerados também, que as letras jogadas tenham que ser zeradas. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui em cima. Dica, erros, letras, a palavra. Aí tem a tela e a etapa. Muito fácil, então agora diz tela igual início e diz ponto etapa igual palavra, beleza? Este é o método do jogar novamente. Vou salvar aqui, deixa eu ver, jogar novamente, faltou vírgula aqui, sempre esqueço, beleza? Então ele ficou aqui, vou salvar o jogo, vou salvar o nosso final. Este jogar novamente eu já vou colocar aqui dentro do nosso botão, beleza? Vou quebrar a linha aqui porque ele vai ficar um pouquinho extenso. Então aqui, on clique, jogar novamente. Vamos ver? Então aqui eu tenho wdev, vou iniciar esse wdev aqui. A dica é canal. Vamos ver? Eu vou rodar aqui então wdev, já vou acertar de primeira aqui. Ok, vou clicar em jogar novamente. Ok, voltou lá no começo. Então agora eu posso escolher outra palavra, por exemplo, cachorro. Cachorro, beleza? A dica é animal.
Então eu vou tentar errar agora, vou colocar algumas letras aqui. Acertei o C, errei. Mais uma aqui eu já erro tudo. Opa, acertei ali. Já errei tudo aqui e o nosso cachorro apareceu, né? Apareceu o texto aqui. E o carinha foi enforcado aqui. Eu posso clicar em jogar novamente e ele vai lá pro começo de novo. Então, galera, a gente finalizou o desenvolvimento desse jogo da forca do WDev. E, galera, esse nosso projeto, esse nosso jogo possui algumas limitações. Você deve ter percebido que em um dos momentos eu utilizei um número e a gente não conseguiu finalizar a ação. Além dos números, também não é possível usar palavras que contenham caracteres especiais, como acento, cedilha, espaço, hífen. Então esse é o desafio de vocês, melhorar a implementação desse jogo para resolver as limitações desses caracteres especiais. Se você implementar, sobe no seu GitHub e comenta aqui no vídeo o link do seu repositório. Eu vou ficar muito feliz em ver a implementação de vocês. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDev Oficial. Se ainda não assistiu os últimos vídeos do canal, vou deixar aqui do lado para você assistir. Saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.